que Edgar Morin, Cyrulnik fala sobre a neotenia, em que primeiro nasce a biologia e depois nasce a condição humana. O nascimento da palavra é um segundo nascimento para Boris Cyrulnik, mas Morin rebate. Ele diz que não se trataria de dois nascimentos, mas sim de vários nascimentos ao longo da vida. Já Erich Fromm nos diz que o nascimento biológico é apenas o começo, né, do nascimento para o humano. O nascimento para o humano é tornar-se um sujeito. É um processo que dura a vida toda e que em muitos casos é interrompido no meio do caminho. Das duas afirmações que temos, tanto de Boris Cyrulnik quanto de Edgar Morin, a gente tem aquela complexidade que é a teoria de apego de Erich Fromm. As duas afirmações cabem muito bem para o que nós vamos falar aqui no capítulo 5 da simbiose incestuosa, em que, para Erich Fromm, o humano está dividido em duas tendências. Em seu momento de nascimento, em que uma é para emergir para a luz e outra é regredir ao ventre. Uma é a aventurar-se, outra é retorno à certeza. Uma é o risco da independência e outro é a proteção e a dependência. O que Erich Fromm chama de tendência de crescimento, Cyrulnik e Morin vão chamar de novo nascimento. Eu chamaria de emergência do humano, ou emergir para a vida. E até aqui a gente falou sobre necrofilia e narcisismo, mas existe uma força que nos puxa para trás com muito mais intensidade, que é o desejo de nunca ter saído do útero, que é o medo de nascer, né? Que é essa tendência que nos faz retornar aos laços iniciais. Sou Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vou falar sobre a teoria do apego em Erich Fromm e os seus efeitos no psiquismo. A simbiose incestuosa ela não é sobre sexo, como sugeriu Freud a partir do complexo de Édipo. É sobre a incapacidade de suportar a liberdade e o isolamento. A simbiose incestuosa vai além do complexo de Édipo. Ela trata-se de uma leitura sobre a ansiedade de não deixar emergir o humano do animal humano. Quando o Erich Fromm fala sobre incesto, ele está falando muito mais sobre os laços de sangue, de estar preso ao solo, da dificuldade interna de tornar-se alguém independente, desses laços de sangue, laços que vão ser aquilo que chamamos de familiar, aquilo que chamamos de conhecido, né? E esses laços têm a ver com o solo, têm a ver com a pátria, com aquilo que a gente chama de nacionalidade ou de brasilidade, né? Mas eu penso nessa ideia que Erich Fromm traz do incesto e da simbiose, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, que seria a ideia de ser, né? Mas ser para além das referências, para além daquilo que designamos identidade, né? Do nome próprio, do nome de família, da naturalidade ou da nacionalidade, né? Para além do grupo que me une, né? Com os outros em quem eu me identifico, né? Ser para além daquilo que em nossas fantasias nos torna uma pessoa, que nos torna um sujeito. Então, assim, para além das referências. E como falamos no vídeo 2 do capítulo 4, o bebê precisa da mãe para sobreviver numa simbiose total, né? Mas o seu crescimento exige um terceiro que introduza o corte, né? Como já discutimos no vídeo anterior, a patologia surge na recusa desse corte, né? A pessoa adulta continua buscando uma figura protetora, seja qual for, né? Seja a mãe real, na família, no clã, na nação, né?
e essa segurança pode vir do cônjuge, pode vir do grupo de amigos, pode vir da onde for, né? Mas desde que prometa segurança em troca de uma certa obediência. Então a simbiose, ela é um jogo duplo, um ambiente onde tem um sujeito com uma orientação receptiva e sujeitos ou sujeito com uma orientação exploradora. Então existe nesses casos, e eu comprovo na clínica, eu vejo na clínica, uma destruição da autoestima. E isso é muito importante, em que a necessidade de segurança se torna um agente patógeno, né? Mesmo que a pessoa esteja bem, né? Ela sempre olha e diz, nada vai dar certo, né? E como diz o ditado, né? Para toda solução, essa pessoa apresenta um novo problema, né? As soluções, mesmo que demonstrem na prática a melhora da vida da pessoa, as vitórias, as conquistas, o crescimento, né? Tudo isso é negado, né? E a pessoa vai insistir para o retorno ao estado inicial, né? Que na clínica são os abusos em troca de segurança, todos os tipos de abuso. A gente pode pensar aqui desde o abuso sexual, passando pelo abuso físico, abuso psicológico, né? Com agressões sucessivas que vão deteriorando a capacidade de segurança própria, de uma autoestima, de uma autossegurança, de um núcleo duro lá em que a gente observe que essa pessoa ela parte dali para se segurar, para dizer assim, não, então eu vou, eu quero, né? Então essa pessoa ela é insegura internamente, né? Ela é insegura. Essa insegurança interna nesses casos é grave porque a gente percebe que as primeiras sessões aliviam esse sujeito. E esse sujeito, essa pessoa, momentaneamente, ela se sente bem. Contudo, o rompimento com esse patógeno, com essas necessidades de segurança, né? Com esse agente de segurança, não é tão simples ou fácil, né? Custa caro, custa a própria identidade, né? Aquilo que eu falei, custa a própria referência. Então, da onde vem a referência dessa pessoa? Vem de um conjunto patógeno, né, patogênico, em que vai destruindo a autoestima e vai destruindo a referência interna daquela pessoa que se movimenta com segurança na vida, né, que pode ser independente, mas não, ela retorna, ela fica lá porque ela precisa da segurança, e a segurança às vezes é uma ilusão, né? Então ela não consegue se reconhecer, já que a referência interna que ela tem está ligada a essa simbiose incestuosa, né? Então essa ligação simbiótica faz com que aquilo que ela vive seja confortável, né? A simbiose é o conforto que impede o pensamento dessa pessoa sobre ela mesma. O pensamento crítico é sobre que ela é incapaz. Mas quando ela olha para o outro, que é a pessoa do apego, né? Esse apego que a gente pode dizer que seria uma fusão, né? O estar fundido não é sem custo, né? Nos casos clínicos que eu presenciei, geralmente existe uma agressão mútua, né? É um apego ambivalente, como diria Cyrulnik, né? Por outro lado, existe uma culpa que é gerada nesse modelo de referência, em que a referência, a autorreferência é aquilo que as pessoas dizem de mim, né? Então, o que dizem de mim, eu aceito, e as referências não são positivas, né? Geralmente, a pessoa ela é desqualificada, né? Então, aquele que sofre na culpa também gera explosões de ira, né? Explosões de raiva, em que a pessoa se revolta, mas a revolta é momentânea. E essa revolta gera mais culpa e confirma a referência. Olha só, você é agressivo, olha só, você é injusto, olha só, você não coopera, olha só, você é preguiçoso, olha só, né? Então, assim, quando a pessoa consegue reagir, a sua reação
é vista como algo negativo. Então, a gente vê isso no indivíduo, a gente vê isso no sujeito, a gente vê isso na pessoa que procura ajuda. Por outro lado, quando a gente está falando em grupo, a fixação no solo e no sangue, né, a conexão social, eu vejo como uma simbiose que se transforma num fanatismo. A pátria mãe, o pai nação, eles se tornam novos úteros, né? E aqui o indivíduo ele abre mão da própria segurança. Da mesma forma que o indivíduo dentro da família abre mão da sua segurança, abre mão da sua liberdade, da sua independência, no caso do grupo acontece o mesmo. Ele abre mão da capacidade de julgar, né, a realidade, para se fundir ao grupo, para ser aceito. Se minha raça ou minha terra é sagrada, né, eu não preciso mais me esforçar para ser humano, né, basta eu pertencer a esse grupo, pertencer a essa raça. Então, assim, é bem problemático isso, porque o sujeito em si, né, e se fôssemos pensar em raça, né, qual raça? A raça humana? Se é a raça humana, bom, todos somos humanos e pronto. Mas não. A diferença que surge dentro desse discurso é uma diferença que obriga a construir uma nova raça, né, uma raça superior. O perigo que é que essa fixação ela impede a objetividade. Como vimos no narcisismo, o outro, o estrangeiro, o diferente, é visto como um invasor desse útero social, vamos dizer assim, porque eu retorno, né? Eu retorno para um lugar de conforto, então eu retorno para um útero, eu retorno para a proteção do grupo, e ali o grupo me protege, né? Então a ameaça sempre precisa ser eliminada, né? Mas assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o mesmo fator que faz com que a gente coopere é o mesmo fator que causa todo o adoecimento. Então, a capacidade de cooperar também está envolvida nesse grupo, porque esse grupo coopera entre si. A questão da cooperação deles é destrutiva em relação a uma construção, a um grupo que construa, a um grupo que veja e que traga o novo. E essas construções, né, a gente tem construções que são questões técnicas, que é aquilo que o humano traz de técnica, né? E como pensar a técnica versus a regressão simbiótica desses grupos, né? E aqui uma leitura de que a técnica exige separação, né? Sujeito e objeto, né? Nascer em um mundo humano é nascer para a língua, né? A técnica, nesse caso, seria a gramática, né? E nascer para a língua é utilizar uma linguagem que seria uma tecnologia que permite a cultura. Então a técnica, a tecnologia, ela tem muito mais a ver com o humano do que aquilo que a gente diz que é humano, né? As emoções no humano, elas são um sinal, uma leitura do mundo. E a partir da técnica, a gramática, a partir da língua, eu posso produzir a língua e falar sobre o que eu estou sentindo a partir da leitura do mundo, a partir das emoções. E a linguagem vai ajudar eu a produzir essa língua. Então, quando nós nos mecanizamos, né? Quando nós nos fundimos com o líder, nós perdemos a capacidade da técnica, né? Da técnica, por exemplo, da leitura do mundo, né? De ver os lugares onde está, quem está na frente, quem está atrás, quem é o sujeito, quem é o objeto, né? Então a gente perde a capacidade linguística, né? E perde a capacidade de ler o mundo. E voltamos para um estado animal onde a reação é puramente emocional. A emoção ela não é mais um sinal do mundo com o mundo e para a leitura do mundo. A emoção, neste caso, ela é a resposta, né? A resposta que eu vou dar, puramente emocional. Então eu vou ou lutar, né?
ou eu vou me defender, né? Então, luta ou fuga, ou eu luto ou eu fujo, né? Mas esse estado é movido pelo medo. O medo ele não faz com que eu faça surgir a solução, no caso produtivo, no caso biofílico. Não. O medo faz com que eu recue. Eu vou recuar. Dependendo do tamanho do monstro, eu ataco, né? E dependendo do tamanho do monstro, eu fujo. Né? E eu gosto muito da imagem da cabra quando assusta, que ela congela, né? Que também é um estado de pânico, né? Em que o corpo congela e cai para o lado. Eu acho legal isso, porque também em casos de medo, de pânico, um sujeito pode ficar assim. Mas nesses casos específicos de grupo, a gente tem esses dois fatores, ou luta ou fuga, né? E a gente vê bem isso nos grupos sociais que estão de extrema direita ou de ultradireita, né? Então, assim, o humano pleno usa a técnica para criar pontes, né? Por outro lado, aquele que vive de forma simbiótica, ele usa a mesma técnica para ferir, para construir muro que os proteja de inimigos reais ou imaginários, né? Então, permanece as bolhas narcísicas e familiares. E o familiar é muito importante nesse caso, porque o familiar é aquilo que me traz conforto, eu reconheço, eu conheço, e o estranho não, né? Então, isso é importante. Onde eu tenho referência, mesmo que em muitos casos sejam totalmente destrutivas e desqualificadoras, o que importa é retornar para o estado inicial, que é o estado de segurança, que é o estado onde eu estou envolvido pelo grupo, né? E isso é importante que a gente entenda, que nem sempre estar em grupo é estar em segurança. E muitas vezes o grupo está me levando para a destruição, e eu estou indo porque eu estou movido pelo grupo, né? Então, no caso da simbiose, né, e da simbiose incestuosa, que se diferencia do complexo de Édipo em Erich Fromm, ela é uma capacidade da gente se fundir com o outro e se manter num estado de segurança. E isso na clínica aparece muito, né? Na clínica eu pude presenciar que existe um desafio da independência, né? Existe um desafio da independência. A gente fala muito em autonomia, mas a autonomia e a independência são coisas distintas, né? Então, ser um ser autônomo é poder nomear, é poder usar a técnica, usar a língua, né? Mas ter independência é poder usar a linguagem, é poder se expressar de forma livre. E a língua, a gramática, a técnica, ela nos limita a um número X de palavras e a um número X de compreensão. Mas a linguagem nos liberta e nos deixa independente. Eu posso ir daqui à Argentina e falar em espanhol, eu posso ir até ao Uruguai ou aos Estados Unidos ou à Europa, e a capacidade da linguagem, essa tecnologia tão fantástica, permite que eu possa falar várias línguas, né? Mas quando a gente volta para a gramática, que é o que a gente se sente seguro, que é na própria língua, a gente tem essa sensação de segurança, né? Então, na clínica, eu pude perceber que meninos e meninas inseguros, né? E quando eu digo meninos e meninas, são meninas de 14, 20, 30 e de 80 anos, que é o caso mais sensacional, que é uma senhora que chegou e disse para mim assim: quando meu papai e a minha mamãe faziam tal coisa, eu ficava escondida. Então, isso é interessante, né? Que existe uma referência, e quem são as referências que fizeram com que eu me autorreferencie, né? E essas referências que eu busco dentro de mim para ter segurança. Então eu vi esses meninos, essas meninas inseguras se tornarem mulheres e homens independentes, né?
homens seguros, mulheres seguras, mas lutaram com todas as forças para permanecer no lugar familiar, permanecer naquele familiar que simulava a segurança, né? E que na verdade os deixavam cada vez mais inseguros, né? Você não pode, você não consegue, olha só quem você é. E essa autorreferência ela vai crescendo, 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 até que a pessoa acredita, porque se todo mundo diz né? Mas depois de romper com o núcleo da resistência, que é essa tendência inicial que a gente tem de voltar para o conhecido, depois que a gente rompe essa resistência na análise pessoal, se desfazem essas referências de si mesmo, né? Mas elas têm que ser produzidas por novas experiências que nos dê novas referências de nós mesmos, né? E eles puderam experimentar a independência e a liberdade, que o Erich Fromm fala, podendo viver novos amores, né? Com essa nova sensação de biofilia, né? Então, sentindo os efeitos reais do que o Fromm chamou de síndrome do crescimento, né? Que são esses sinais, né? De poder viver o amor, de viver a independência, né? De poder amar mesmo até mesmo aqueles que lhe fizeram muito mal, né? Mas poder amar e também limitar eles lá, e saber que aquelas referências que eles dão de mim, ou dão no caso daqueles pacientes que eu atendi, eram referências que eu não deveria usar ou que eles não deveriam usar, né? Então todo esse processo ele não é sem dor, né? Não é sem dor, e o crescimento ele envolve as experiências de crescimento, né? E as experiências de crescimento são dolorosas, né? Os rompimentos, e às vezes rompimentos que são rompimentos que precisam ser feitos, e isso causa muita dor.